Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que nós sempre dizemos é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Vamos mais uma vez, esse é o nosso vídeo de número 63 desta série, meditar sobre a palavra do Senhor, o Senhor nosso Deus. Nós que lemos a palavra, você que ouve a palavra ou lê a palavra, nós conhecemos muitos personagens bíblicos. Por exemplo, o rei Davi, por exemplo, Josué, por exemplo, José, por exemplo, Daniel, e vai por aí afora. Muitos homens, também muitas mulheres, que foram servos preciosos nas mãos de Deus. Eu vou pegar um exemplo, o exemplo do rei Davi. Nós ouvimos falar do rei Davi, das suas vitórias, das suas lutas, de como ele amava a Deus, de como ele era um homem segundo o coração de Deus. E sabemos muito sobre o rei Davi. Mas há um tempo na vida do rei Davi, um tempo na vida de Davi, antes de ele ser rei. Antes de ele ser rei. Da mesma maneira, nós ouvimos falar de José, do Egito, né? Da mesma maneira, nós ouvimos falar de Daniel. Então, vamos observar alguns detalhes da vida destes homens. O rei Davi, ele era um menino de 13, 14 anos, a Bíblia não diz exatamente qual era a sua idade. Quando pela primeira vez ele esteve perante o rei Saul, está no primeiro livro de Samuel, né, do profeta Samuel. Ele era um menino de 13, 14 anos, de um coração destemido, de uma fé em Deus, embora fosse desprezado pelos seus irmãos, seu pai também não reconhecesse nada nele que fosse valioso. Mas ele começou esta, vamos dizer, caminhada na presença de Deus, no dia em que o profeta Samuel foi até a casa do pai dele, Jessé, para ungir um dos seus filhos para ser rei sobre Israel. Sem dizer, né? E Davi, em determinado momento, com essa idade, 13, 14, talvez, eu creio máximo 15 anos, ele foi até o acampamento da batalha, onde estavam de um lado o povo de Israel e do outro lado os filisteus. E ali houve o grande desafio do gigante Golias, que tinha 6 côvados e 1 palmo. Se você não sabe o que significa isso, significa algo ao redor de 3,20 metros de altura. E desafiava já há 40 dias as forças de Israel. Me deem um campeão, me deem um lutador que lute comigo. Se ele vencer, todos nós seremos seus súditos, seus escravos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos súditos, nossos escravos, estarão sob o nosso domínio. E nesses 40 dias, nenhum homem dos grandes homens do exército aceitou a luta. Davi, o menino, falou: quem é este incircunciso filisteu para zombar dos exércitos do Deus vivo? Resumindo, ele venceu a batalha contra Golias, matou a Golias, e aí começou a caminhada dele. Ele foi feito rei aos 30 anos. Dos 14, 15 até os 30, ele precisou fugir de Saul. Ele passou por inúmeras situações difíceis, terríveis. Diversas vezes ele foi quase morto, tendo ao seu lado somente homens desprezados. Praticamente 15, 16 anos levou de tempo para ele se tornar rei. Até que um dia ele foi feito rei. Vamos falar de José do Egito. José tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos como
mercadoria para os ismaelitas. Depois ele foi vendido para um homem general do faraó, chamado Potifar. Depois ele foi enganado ali numa circunstância onde ele era inocente e ele estava certo na sua atitude. Foi preso, passou anos na prisão. Mas um dia, aos 30 anos, ele foi levado à presença de Faraó para interpretar um sonho ou 2 sonhos de Faraó. E no mesmo dia, na mesma hora, ele foi feito o segundo homem mais importante do Egito. Faraó disse assim: somente quando eu estiver sentado no meu trono, eu serei maior do que você. Ele saiu da escravidão, da prisão, para ser o segundo homem do Egito. E Faraó lhe deu o nome Zafenat-Paneá. Nome difícil, né? Mas Zafenat-Paneá significa o Salvador do mundo. Vamos falar então de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Um dia foi dito assim: vocês ouvirão o toque da música, da trombeta, do pífaro, e deu lá o nome da flauta, dos instrumentos, e todos vocês deverão se ajoelhar e adorar a estátua que o rei Nabucodonosor levantou. Todos se ajoelharam, menos eles 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. E por causa disso eles foram lançados numa fornalha de fogo, e o rei ficou tão furioso contra eles, porque o rei deu a chance deles consertarem e se ajoelharem perante a sua estátua, e eles disseram: o nosso Deus nos livrará. E se o nosso Deus não nos livrar, saiba, ó rei, que nem assim nós nos curvaremos à tua estátua. E o rei mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes. O calor era tanto que os homens que foram jogá-los lá dentro amarrados morreram só com o calor que saiu quando abriram a fornalha de fogo. Queridos, Daniel foi jogado na cova dos leões, porque foi dito assim: durante 1 mês ninguém pedirá coisa a nenhum Deus, somente ao rei. E Daniel, sabendo daquilo, ele tinha por hábito 3 vezes ao dia ir ao seu quarto, onde ele tinha uma janela voltada em direção a Jerusalém, e ali orar a Deus. E os seus inimigos induziram o rei a assinar esta lei, e depois foram ao rei para que Daniel fosse atirado à cova dos leões. O rei tentou livrá-lo, porque percebeu que era uma armadilha, mas a palavra do rei não podia voltar atrás, e Daniel foi lançado na cova dos leões. Queridos, a pergunta é: por que Deus permite isso? Por que Deus permite nossas provações, estas nossas lutas, estas circunstâncias? Nós mesmos passamos há dias atrás, há 1 mês e pouco, por um momento terribilíssimo. Mas Deus permitiu. Eu já falei sobre isso aqui. Mas por que Deus permite? Sabe, amados, Davi, ele foi feito rei. Mas o Davi que foi feito rei era muito diferente daquele jovenzinho de 14, 15 anos que foi enfrentar o Golias. Ele era um homem um homem preparado, um homem amoldado por Deus durante esses 14, 15, 16 anos que ele teve que fugir de Saul e teve que fazer tudo o que ele fez. Leia a palavra de Deus e você vai ver. José, durante esses 13 anos, Deus o amoldou, Deus amoldou o seu caráter, Deus o trabalhou, Deus o formou para o momento em que ele estaria ali na frente de Faraó, para o momento em que ele seria levantado como regente do Egito, para o momento em que ele prepararia e levaria a cabo a sobrevivência de todo o povo de Israel. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados na fornalha de fogo.
E quando o rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, eu quero que você entenda, ele não viu 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas ele viu 4. E na sua ignorância ele disse, o quarto tem a aparência dos filhos dos deuses. Na verdade havia lá um anjo que Deus enviou ali. E aquela fornalha que só com o seu calor matou todos os homens que foram lançados lá dentro. Eles lá andavam, glorificavam a Deus lá dentro. E está escrito que quando eles saíram não havia nem cheiro de fumaça na roupa, no cabelo deles. Queridos, quando eles saíram, eles eram outros homens. Diferente daqueles que entraram. E o testemunho que eles deram perante todos aqueles mudou a postura do rei, mudou a postura do povo. E Daniel, o rei passou a noite sem dormir. No dia seguinte, pela manhã, ele foi lá e gritou, Daniel, quem sabe se o teu Deus tenha te livrado da boca dos leões? E Daniel falou, vive, ó rei, que o meu Deus me livrou da boca dos leões, meu Deus fechou a boca dos leões. E aqueles homens falsos, que por inveja fizeram aquilo com Daniel, foram atirados lá, para provar qual era a fome dos leões, porque está escrito, todos os seus ossos foram esmigalhados. Eu poderia falar de outros tantos aqui. Agora, por que Deus permite? Sabe, querido, Deus nos prepara. Deus trabalha na nossa vida. Quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, você vai como uma massa, um barro na mão do oleiro. Você é o barro, você é a massa, Deus é o oleiro. E Ele que te ama, e Ele que quer usar a tua vida, quer te preparar. Ele vai te amassando, te amoldando, te transformando. Às vezes ele te transforma lá durante 14 anos, como fez com Davi, durante 13 anos, como fez com Josué, dentro da fornalha, como fez com Sadraque, Mesaque e Abdenego, na cova dos leões, como fez com Daniel. Não importa a experiência, não importa a provação que ele permite que você faça. Nunca pergunte a Deus por quê. Eu aprendi isso logo no começo da caminhada do Evangelho. Pergunte a Deus para quê? Qual é o objetivo dele? Querido, eu quero que você saiba, todos saíram dali novos homens, mais fortes, mais purificados em suas vidas, homens que cresceram na fornalha de fogo, homens com mais fé, porque viram a operação de Deus. Às vezes nós temos medo das experiências, mas é através das experiências difíceis que nós vemos a operação de Deus, a nossa fé é aumentada. E isso nos dá autoridade para nós podermos falar, para nós podermos testificar, testemunhar e agir no nome e na vontade do Senhor. Sabe? Na palavra de Deus está escrito, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser que um fato você entenda que não contribui, mas este fato está dentro de um contexto que Deus está usando sobre a tua vida. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Estes homens passaram pelas lutas, passaram pelas provações. Jamais Deus os abandonou. O amor de Deus é maior do que a nossa mente finita, pequena, pode compreender. Por isso, vamos crer nele, vamos confiar nele, vamos saber que ele tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. E se a chuva vem, a tempestade vem, vamos segurar nas mãos de Deus. Entendeu, filho? Entendeu? Porque só Ele tem poder para nos sustentar. Eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor nosso Deus não pede que nós compreendamos todas as coisas, mas que nós
Confiemos nele em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Pastor, eu já sou servo de Deus, eu já caminho com o Senhor. Querido, eu quero te dizer um versículo que está escrito na Bíblia. O ouro fino só é purificado quando ele é aquecido, ele é colocado no forno de barro, que é aquecido 7 vezes. 7 vezes mais forte do que o normal. Aí o ouro fica completamente puro. É o chamado ouro do 5,9. 99,999% de pureza. Eu quero terminar esta palavra dizendo: Deus sabe aonde Ele quer te levar. Deus sabe o que Ele tem separado e preparado para a tua vida. Deus sabe o que você vai ter que enfrentar amanhã, que você nem imagina hoje. Então hoje Ele já está te preparando para enfrentar o amanhã. Para terminar, confia em Deus. O amor dele está muito além do que a nossa mente finita consegue compreender. Entregue-se como massa a este oleiro maravilhoso que cuida de nós, que nunca errou, que nunca falhou e não vai errar e falhar justamente com você ou comigo. Eu falei de Davi, falei de José, falei de Sadraque, Mesaque, Abednego, falei de Daniel, poderia falar de tantos outros. Alguns tiveram experiências suaves, outros tiveram experiências bem difíceis. Mas Deus esteve sempre com eles. Deus nunca os abandonou. Tem um louvor que diz: segura na mão de Deus e vai. É isso que eu quero te dizer. Não fique questionando Deus, por que Senhor, por que Senhor? Pergunte para quê, qual é o objetivo dele na tua vida. E amanhã, se nós soubéssemos antes, perderia o efeito. Mas amanhã nós vamos ver, e eu já passei por muitas, eu digo muitas, não foram 1, 2 ou 3, muitas experiências, que depois eu vi como Deus me preparou para enfrentá-las. Então esta palavra do Senhor para as nossas vidas hoje, para os nossos corações. Pense nisso. Se coloca na presença de Deus. Você vai entender mais porque Ele vai falar com você também. Meu querido, Deus te abençoe, que a graça, a paz, o amor, a misericórdia, o perdão, a provisão do Senhor Jesus Cristo sejam sobre a tua vida. Fique na graça, fique na paz de Cristo Jesus. Amém.